queridos amigos, que alegria podemos estar mais uma vez apresentando o programa Estudando as Obras de André Luiz. Estamos no 10º livro, nessa obra fantástica, Evolução em Dois Mundos. Relembrando sempre que o papel que eu e o nosso querido André Luiz, nesse desafio que a espiritualidade propôs para todos nós, de retirar aquilo que efetivamente se encontra na doutrina espírita, sem a preocupação de adentrar na parte científica. A parte científica fica por conta dos biólogos, dos médicos e dos cientistas explicarem. Nós vamos tirar aqui o que é importante e também, como eu sempre tenho o hábito de dizer, fazer quebrar um tabu. Quantas pessoas nunca pegaram esse livro porque sempre ouviram falar que é muito difícil e é científico. É verdade, tem uma parte que é científica, mas 70% do livro está tudo em O Livro dos Espíritos. Então, vamos deixar de lado aqui o que nós não temos conhecimento e vamos buscar aqui o que nós temos conhecimento para ampliar ainda mais o nosso conhecimento. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, cumprimentamos com carinho todos que acompanham o estudo do livro Evolução em Dois Mundos e que o capítulo de hoje possa ter o amparo e inspiração dos bons espíritos. Hoje veremos o capítulo 12, Alma e Desencarnação. O primeiro item é Metamorfose e Desencarnação. Olha o que nós temos acerca da metamorfose. É a sequência de grandes mudanças que algumas espécies de animais sofrem durante o seu desenvolvimento. A borboleta e o sapo são animais que sofrem esse processo. A lagarta sofre metamorfose, passando por diferentes etapas de desenvolvimento até se transformar em borboleta. Logicamente que no curso do tempo também o nosso corpo foi também se espiritualizando, melhorando, aperfeiçoando naturalmente. Diz André Luiz, graduando os acontecimentos da desencarnação, é importante recorrer ainda ao mundo dos insetos para lembrar que, se existem aqueles de metamorfose total, existem os de metamorfose incompleta, os imemitábulos, cuja larva sai do ovo e se converte imediatamente no indivíduo, sem passar pela fase pupal. A feição dos malôfagos desprovidos de asas, embora possuam o aparelho bucal triturador, apresentando características singulares. No capítulo da transfiguração, em todas as ordens nas quais se subdividem os insetos, de algum modo, exprimem no desenvolvimento da metamorfose que lhes marca a existência, a escala de fenômenos que vige para a desencarnação dos seres de natureza superior. Em relação ao homem, os mamíferos que se ligam a nós outros por extremos laços de parentesco, desencarnando-se, agregam-se aos ninhos em que se lhes desenvolvem os companheiros, e qual ocorre entre os animais inferiores, nas múltiplas faixas evolutivas em que se escalonam, não possuem pensamento contínuo para a obtenção de meios destinados à manutenção de nova forma. Encontra-se, desse modo, aquém da histogênese espiritual, inabilitados a mais amplo equilíbrio, que lhes asseguraria ascensão a novo plano de consciência. Em razão disso, efetuada a histólise dos tecidos celulares, nos sucessos recônditos da morte física, dilata-se-lhes o período de vida latente na esfera espiritual,
onde, com exceção de raras espécies, se demoram por tempo curto, incapazes de manobrar os órgãos do aparelho psicossomático, que lhes é característico, por ausência de substância mental consciente. Quando não se fazem aproveitados na espiritualidade, em serviço ao qual se filiam durante certa cota de tempo, caem quase sempre, de imediato à morte do corpo carnal, em pesada letargia, semelhante à hibernação, acabando automaticamente atraídos para o campo genésico das famílias a que se ajustam, retomando o organismo com que se confiaram a nova etapa de experiência, com os ascendentes do automatismo e do instinto, que já se lhes fixaram no ser, e sofrendo, naturalmente, o preço hipotecável aos valores decisivos da evolução. Queridos amigos, que alegria podermos estudar a questão da alma e da desencarnação. Então nós vamos ver aqui que a metamorfose, onde alguns animais têm mais acentuado, caso da borboleta, do casulo, né, que se torna uma borboleta, a transformação do sapo, praticamente tendo uma mudança em todas as suas células, transformando-o assim de maneira radical. Mas fato é que a metamorfose todos nós temos, tem até uma música muito famosa, né, que fala um pouquinho da metamorfose ambulante, dizendo que todos nós temos um pouco dessa transformação. Nós vemos aqui um fato que é primordial, que para nós os espíritas tem um peso muito forte. Primeiro, a questão da reencarnação no reino animal. Ele também fala que a desencarnação no reino animal e em seguida nós temos a reencarnação novamente. Então nós percebemos que o professor Allan Kardec diz que no reino animal o reencarne é muito mais rápido depois do desencarne. O homem ainda, o ser hominal, demora muito tempo. O Chico falava que em média 150 a 200 anos, em média. Tem pessoas que reencarnam com 10, 20, 30 anos, mas tem pessoas que reencarnam com 200, 300, 400 anos, de acordo com a sua necessidade. Então nós estamos vendo aí que reencarnar não é uma coisa tão fácil. Às vezes a gente pega um milênio, quantas vezes nós voltamos em 1000 anos? 2, 3 vezes, às vezes até 4 vezes, não muito mais do que isso. Os animais não, os animais eles reencarnam com muita mais rapidez. Um outro ponto que nos chama a atenção é quando ele nos mostra a beleza da criação divina, criando os animais em aspectos totalmente diferentes, um grupo do outro. E aqui nós vemos que a criação divina não é como aquela fábrica de carro, que nós olhamos, não é todos os carros sendo construídos de maneira igual, hoje usando os robôs. Não. Cada criação divina tem o dedo do alto, a beleza da natureza, que é a criação divina. Então isso foi uma das coisas que me chamou a atenção, que esse capítulo vai bater muito na questão do desencarne e depois da reencarnação desses seres, não é? Nós sabemos que o vegetal, o animal e o hominal somos seres orgânicos. Por ser seres orgânicos, nós morremos e voltamos naturalmente para a nossa evolução. Duas palavras que pegamos aqui o significado para entendermos melhor André Luiz. Histogênese, que significa formação e desenvolvimento dos diferentes tecidos embrionários, e a outra palavra é histólise, que significa dissolução ou decomposição de tecidos orgânicos. Então aqui a gente já vê mais na parte científica o que usualmente,
Comentamos no meio espírita da transformação, da perda de um corpo e da sublimação num outro. Aqui André Luiz vem nos dar em termos científicos, em termos biológicos, em termos mais compreensível do ponto de vista da ciência. E agora nós vamos ver além da histogênese. Então, lembrando aqui, apenas para facilitar o nosso entendimento, além da histogênese, lembrando que a histogênese é a formação e o desenvolvimento dos diferentes tecidos embrionários. Continua André Luiz. Através desse movimento incessante da palingênese universal, o princípio inteligente incorpora a experiência que lhe é necessária, estagiando no plano físico e no plano extrafísico, recolhendo, como é justo, a orientação e o influxo das inteligências superiores em sua marcha laboriosa para mais elevadas aquisições. Pouco acima dessas mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo, na rusticidade da furna em que se esconde, surpreendido no fenômeno da morte ante a glória da vida, como criança tenra e deslumbrada, à frente de paisagem maravilhosa, cuja grandeza nem de leve pode ainda compreender. O pensamento constante ofereceu-lhe a precisa estabilidade para a metamorfose completa. Pela persistência e consistência das ideias, adquiriu o poder de integrar-se mentalmente para além da histogênese em seu corpo espiritual, arrebatando-o com a alavanca da própria vontade, que a indagação e o trabalho enriqueceram, para novo estado individual. Acariciada pelo bafejo edificante dos condutores divinos que lhe acalentam a marcha, a criatura humana dorme o sono da morte, mumificando-se na cadaverização, como acontece à pupa, e segregando substâncias mentais à base de impulsos renovadores, tanto quanto certas crisálidas que segregam um líquido especial que lhes facilita a saída do próprio casulo, a alma que desencarna, fim do processo histolítico das células que lhe construíam o carro biológico e fortificando o campo mental em que se lhe enovelaram os novos anseios e as novas disposições, logra desvencilhar-se mecanicamente dos órgãos físicos, agora imprestáveis, realizando, por avançado automatismo, o trabalho histogênico pela qual desliga as células sutis do seu veículo espiritual, dos remanescentes celulares, do veículo físico arrojado à queda irreversível, agindo agora com a eficiência e a segurança que as longas e reiteradas recapitulações lhe conferiram. Então aqui nós vemos um pouquinho essa modificação, metamorfose que se faz dentro dessa transformação. Depois nós já vimos a histogênese, não é? Que agora o trabalho celestial para que nós possamos passar de um reino, que é o reino animal, para o reino hominal. Inclusive o próximo item vai ser sobre os espíritos primitivos. Então aqui ele vem falar um pouquinho para nós sobre isso, não é? Pouco acima dessas mesmas bases, vamos encontrar o homem infraprimitivo, na rusticidade da furna em que se esconde,
surpreendido no fenômeno da morte. Então nós vemos que nós ainda não temos esse conhecimento de como se faz essa transformação. Logicamente ainda vamos demorar muito tempo, porque nós ainda mal conhecemos o plano físico, precisamos conhecer o plano espiritual, que agora que nós estamos começando a ter acesso. Então, quando André Luiz veio trazer Nosso Lar, por exemplo, falando de uma cidade no mundo espiritual, falando das colônias, todo mundo se assustou, porque nós temos aquela ideia que as coisas só acontecem aqui na crosta. Então, hoje nós estamos começando a ver as coisas sob um novo prisma, uma nova ótica. Eu penso que o importante é nós termos aquela ideia de que efetivamente nós fomos criados para o nosso progresso, chegando no estágio hominal, tendo o pensamento contínuo e a partir daí as conquistas que vamos adquirindo, seja no campo intelectual, seja no campo moral, né, André Luiz? Sem sombra de dúvidas. Aqui estamos pegando uma matéria delicada de ser estudada pela falta de maiores conhecimentos meu e do meu pai, mas quando trazemos para um panorama maior, em que nós vemos a evolução, nós aqui estamos vendo que, no capítulo anterior, já foi passado que foi dado ao homem o entendimento do livre-arbítrio. Então nós estamos diante de uma excursão evolutiva. Tudo no seu tempo. Se hoje falamos de Nosso Lar, se hoje nós falamos do desenvolvimento natural, o próximo item é o selvagem desencarnado. Se até hoje parte dos que desencarna não sabe que desencarnaram, como é que ficavam os primitivos quando desencarnavam? Se até hoje parte da população não vai para o mundo espiritual no sentido consciente que desencarnaram, continuam muitos na própria crosta, vinculado à sua antiga casa, vinculado à sua antiga família, nós vamos ver agora como é que fica a questão do selvagem. Porque se hoje estamos na condição que estamos, um dia também já fomos selvagens. E se nós olharmos daqui a 10 mil anos para trás, referindo-se aos dias atuais, quem estiver há 10 mil anos na nossa frente vai ver como os nossos costumes de hoje também são atrasados, em alguns pontos até selvagens ainda. Nós temos aí na história da humanidade, remontando aí em torno de 4 a 5 mil anos, onde nós temos aí a presença do homem chamado o ser inteligente. Aqueles que vieram da região de Capela e começaram a trazer, não é, os conhecimentos para cá. Não significa que não tinha espíritos aqui, nós já eram bilhões de espíritos primitivos, criados por Deus, que agora nós vamos entrar nessa era que é exatamente o selvagem, não é? Na sua concepção. Eu faço me lembrar, e outro dia até já dei esse exemplo, a questão de quando Portugal e os países da Europa foram aqui encontrando os países sul-americanos. Depois os países que são o norte, por exemplo, Estados Unidos da América, lá no norte. Então nós percebemos o quê? Foram todos povoados por uma raça mais inteligente, que vieram trazer para os índios os costumes dos brancos, a educação, os conhecimentos que já haviam adquirido, não é? Então nós vemos que gradativamente a evolução vai se sucedendo, unindo-se aqueles que já atingiram um conhecimento no campo intelectual com aqueles que são seres primitivos que estão saindo do reino animal e que precisam também crescer no âmbito espiritual. Próximo item é o selvagem desencarnado. Entretanto, o homem selvagem, que se reconhece dominador na hierarquia animal, cruel habitante da floresta, que apura a inteligência por meio da força e da astúcia, na escravização dos seres inferiores,
que se lhe avizinham da caverna, desperta fora do corpo denso, qual menino aterrado que, sentindo-se incapaz da separação para arrostar o desconhecido, permanece tímido, ao pé dos seus, em cuja companhia passa a viver noutras condições vibratórias, em processos multifários de simbiose, ansioso por retomar a vida física que lhe surge à imaginação, como a única abordável à própria mente. Não dispõe nessa fase de suplemento espiritual que o ajude a pensar em termos diferentes da vida tribal em que se apoia. O espetáculo da vastidão cósmica perturba-lhe o olhar, e a visita de seres extraterrestres, mesmo benevolentes e sábios, infundem-lhe pavor, crendo-se à frente de deuses bons ou maus, cuja natureza ele próprio se incumbe de fantasiar, na exiguidade das próprias concepções. Acuado na choça, onde a morte lhe furtou o veículo físico, respira a atmosfera morna em que se acasalam os seus herdeiros do sangue, para somente ausentar-se do reduto doméstico, quando a família se afasta, por duras necessidades de subsistência e de asilo. E o homem primitivo, que desencarnou suspirando pelo devotamento dos pais, e notadamente pelo carinho do colo materno, expulsa do vaso fisiológico, não tem outro pensamento senão voltar ao convívio revitalizante daqueles que lhe usam a linguagem e lhe comungam os interesses. Então aqui nós vemos, André, um pouquinho a história dos nossos seres primatas. Vamos relembrar que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Eu Não Vim Destruir a Lei, capítulo 1, nós vamos encontrar então os mundos pela qual o planeta Terra já passou, está passando e irá passar. O primeiro, o mundo primitivo, que é aquele mundo que é esse que nós estamos vendo, que são bilhões de seres que vão saindo da condição animal para a condição hominal. E depois nós vamos vendo o mundo de provas e expiações com a vinda de Jesus, onde ainda o mal impera sobre o bem. A doutrina espírita vem abrir um novo ciclo, onde Jesus retorna em espírito para, junto da pleiade de espírito de verdade, iniciar o mundo de regeneração. Depois nós teremos o mundo feliz e os mundos ditosos. Então, se nós olharmos um pouco para o comportamento do homem a nível global, a nível do planeta, nós vamos ver que ainda nós temos entre os mundos de provas e expiações um mundo primitivo muito perto de nós. Nós ainda temos reencarnações de canibais, nós ainda temos reencarnações de espíritos primatas, que ainda têm dentro de si a condição do mal, porque não conseguiram progredir. Então nós vemos que nós vivemos no mundo intercalando entre o mundo primitivo e o mundo de provas e expiações, pela qual o homem ainda não é bom, onde o mal ainda impera. E é agora que nós vamos entrar no mundo de regeneração. Nós temos um trabalho, que é um trabalho mediúnico no Perdão, Amor e Caridade, no CEPAC, aonde foi confiado um trabalho daqueles irmãos que estão sendo retirados das zonas, que são zonas abaixo da crosta, que é as trevas e o abismo,
espíritos altamente maldosos, que não seguem Jesus e, pelo contrário, são os grandes perseguidores de Jesus. E essas mentes, que muitos deles vieram da região de Capela e até hoje não se transformaram, conseguem manipular bilhões de espíritos que vivem no mal para poder manter os seus exércitos afiliados a eles para agir no campo do mal. Então nós percebemos que o nosso planeta é um planeta que está a caminho da evolução, mas ainda muito longe de nós tentarmos compreender o que vem a ser o mundo de regeneração. O próximo item é monoidismo e reencarnação. E nós fomos atrás de procurar o significado da palavra para facilitar o nosso entendimento. Então, olha, monoidismo é o estado de concentrar sua energia e atenção em apenas uma coisa, sem conflitos. O monoidismo é muitas vezes chamado de um estado de fluxo, um termo cunhado pelo psicólogo Mihaly, e um sobrenome extremamente difícil de pronunciar. Trata-se do estado de atenção humana no seu nível mais produtivo, esforço e uma atenção clara e focada, direcionada a um objeto por um período estendido. Então, acerca deste tema, diz André Luiz: ressurgir na própria taba e renascer na carne, cujas exalações lhe magnetizam a alma, constituem aspiração incessante do selvagem desencarnado. Estabelece-se nele o monoidismo, pelo qual os outros desejos se lhe esmaecem no íntimo. Pela eclosão de estímulos outros, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam, por ausência de função, e se voltam instintivamente para a sede do governo mental, onde se localizam ocultos e definhados no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmos, quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo. Em tais circunstâncias, se o monoidismo é somente reversível por meio da reencarnação, a criatura humana desencarnada, mantida a justa distância, lembra as bactérias que se transformam em esporos, quando as condições de meio apresentam inadequadas, tornando-se imóveis e resistindo admiravelmente ao frio e ao calor durante anos, para regressarem ao ciclo de evolução que lhes é peculiar, tão logo se identifique de novo em ambiente propício. Sentindo-se em clima adverso ao seu modo de ser, o homem primitivo, desenfaixado do envoltório físico, recusa-se ao movimento na esfera extrafísica, submergindo-se lentamente na atrofia das células que lhe tecem o corpo espiritual por monoidismo auto-hipnotizante, provocado pelo pensamento fixo depressivo que lhe define o anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Nesse período, afirmamos habitualmente que o desencarnado perdeu seu corpo espiritual, transubstanciado num corpo ovoide, o que ocorre, aliás, a inúmeros desencarnados outros em situação de desequilíbrio, cabendo-nos notar que essa forma, segundo a nossa maneira atual de percepção, expressa o corpo mental da individualidade, a encerrar consigo, conforme os princípios ontogenéticos da criação divina, todos os órgãos vitais de exteriorização da alma,
nos círculos terrestres e espirituais, assim como o ovo, aparentemente simples, guarda hoje a ave poderosa de amanhã, ou como a semente minúscula que conserva nos tecidos embrionários a árvore vigorosa em que se transformará no porvir. Eu vou pedir para o André comentar um pouquinho para nós, mas antes, vamos relembrar que aqui nós estamos novamente ouvindo uma palavra chamada ovoide. E depois tem uma nota aqui do próprio André Luiz, que ele diz assim: ver no livro Libertação, do mesmo autor espiritual, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier, capítulos 6 e 7 do livro Libertação, observações sobre esta forma de ovoide, né? Isso aqui é uma nota da editora. Então nós vemos aqui o item preciosíssimo, monoidismo e reencarnação. Neste primeiro momento em que o primitivismo é reinante na criatura, até então, nós vamos perceber que o mundo espiritual para eles era apavorizante. Quando eles estavam de posse de um corpo físico, é quando havia a calma, mínima calma entre si. Quando estavam no mundo espiritual, eles estavam agitados, encolerizados, e quando não, perdiam temporariamente a sua razão, ficando reféns de entidades mais poderosas, eles diminuindo e perdendo a sua forma perispirítica, se transformando num disco de alguns centímetros, que André Luiz define como um ovoide. Nós estamos aqui vendo que, ao passo que nós vamos evoluindo, o mundo espiritual vai se tornando palpável para a evolução natural. E nós vamos vendo que não é apenas no mundo físico que nós podemos encontrar a felicidade, a paz, a alegria, momentos, já que não é contínuo, mas também no mundo espiritual. Mas nesse primeiro momento, que André Luiz está nos narrando, com definições preciosíssimas, interessantes e atualíssimas, nos mostra que o que eles menos queriam é estar do outro lado. Imagina, se hoje a média de vida é 80 anos, imagina como é que não era no mundo primitivo. Naturalmente, a vida era muito rudimentar, muito atrasada, comparada com os dias atuais. Interessante, né, André, que você leu que o monodeísmo é exatamente, o mono é um, né, quando você se fecha dentro de si. Mas ele fala aqui uma coisa interessante, auto-hipnotizante. Ou seja, as pessoas mesmo se auto-hipnotizam pelo seu estado negativo, pelo seu estado de depressão, onde nós nos fechamos dentro daquele casulo, não é? Provocado pelo pensamento fixo depressivo, que lhe define um anseio de retorno ao abrigo fisiológico. Então nós vemos a dificuldade do processo reencarnatório hoje, por exemplo. Nós que trabalhamos com moradores de rua, nós temos bem essa noção, eles são dentro desse aspecto mono, eu e mais eu. Eles não têm família, não querem ter contato com família, a família deles são os mesmos espíritos que estão na mesma condição que eles, vivem sob o guante de processos obsessivos, os seus companheiros espirituais são espíritos como eles, que estão acostumados a estar no vício, um apoiando o outro, vivendo em verdadeiros processos de hipnose. Então nós vemos que isso é uma coisa muito séria e a grande maioria dos espíritos que vêm nessas faixas primitivas passam por isso. Por quê? A gente sempre diz aquele ditado popular, por que os governos não têm interesse de alastrar a educação no seu país? O Japão, quando teve a Segunda Guerra Mundial, que foi devassado, o Japão pegou uma boa parte de todo o seu dinheiro e disse, eu vou investir na educação. E hoje nós temos o Japão como um dos maiores países do mundo. Então nós vemos que a maior parte dos países, os governos propositalmente
não querem que avance a educação. Por quê? Porque quanto menos nós conhecermos, melhor é. Porque não damos trabalho, não questionamos. Então, por isso que nós vemos que isso tudo faz parte de um progresso. Mas lógico que tem que haver o esforço de cada um de nós. Continua, forma carnal. Todavia, assim como o germe para desenvolver-se no ovo precisa aquecer-se ao calor da ave que o acolha maternalmente, ou do ambiente térmico apropriado no recinto da chocadeira, e assim como a semente, para liberar os princípios germinativos do vegetal gigantesco em que se converterá, não prescinde do berço tépido no solo. Os espíritos desencarnados, sequiosos de reintegração no mundo físico, necessitam do vaso genésico da mulher, que com ele se harmoniza nas linhas da afinidade e, consequentemente, da herança, vaso esse a que se aglutinam mecanicamente e onde, conforme as leis da reencarnação, operam, em alguns dias, todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Assimilando recursos orgânicos com o auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno, a mente elabora, por si mesma, novo veículo fisiopsicossomático, atraindo para os seus moldes ocultos as células físicas, a se reproduzirem por cariocinese, de conformidade com a orientação que lhes é imposta, isto é, refletindo as condições em que ela, a mente desencarnada, se encontra. Plasma-se-lhe, desse modo, com a nova forma carnal, novo veículo ao espírito, que se refaz ou se reconstitui em formação recente, entretecido de células sutis, veículo este que evoluirá igualmente depois do berço e que persistirá depois do túmulo. Há muita coisa criada por Deus que o professor Allan Kardec define como uma lei imutável. E uma das leis imutáveis é o processo da reencarnação. E aqui ele define muito bem claro, por mais que o homem queira mudar a concepção da raça humana, nós vamos sempre ter que passar por essa forma, que é assinalando recursos orgânicos com o auxílio da célula feminina, fecundada e fundamentalmente marcada pelo gene paterno. A mente elabora por si mesmo novo veículo fisiopsicossomático. Então nós vemos que por mais que se cria cientificamente módulos diferentes para o renascimento de uma pessoa, obrigatoriamente tem que ter uma participação envolvendo o órgão da mulher e participação de uma parte do órgão do homem. Duas mulheres não conseguem reproduzir um filho, a não ser que vai buscar num banco de genes, como está dizendo aqui, uma condição masculina para compor. Como dois homens não vão conseguir ter uma gravidez, porque é impossível perante as leis, porque estamos falando de leis imutáveis. Nós não estamos falando de leis que são criadas pelo homem, que elas vão sendo modificadas de acordo com o interesse dos homens. Nós estamos falando de leis imutáveis, né, André Luiz? É verdade. Vamos dando continuidade agora em desencarnação natural. Por milênios consecutivos,
o homem ensaia a desencarnação natural, progredindo vagarosamente em graus de consciência, após a decomposição do corpo somático. Recordando as anteriores comparações com o domínio dos insetos, a matriz uterina oferece-lhe novas formas, e assim como a larva se alimenta assegurando a esperada metamorfose, a alma avança em experiência, enquanto no corpo carnal, adquirindo méritos ou deméritos, segundo a própria conduta, e entregando-se em seguida no fenômeno da morte, ou estólise, do invólucro de matéria física. A pausa imprescindível nas próprias atividades ou hiato de refazimento, que pode ser longo ou rápido para ressurgir, pela histogênese espiritual, senhoreando novos órgãos e implementos necessários ao seu novo campo de ação, demorando-se nele à medida dos conhecimentos conquistados na romagem humana. É assim que a consciência nascente do homem pratica as lições da vida no plano espiritual, pela desencarnação ou libertação da alma, como praticou essas mesmas lições da vida no plano espiritual, pelo renascimento ou internação do elemento espiritual na matéria densa, evoluindo degrau a degrau, desde a excitabilidade rudimentar das bactérias até o automatismo perfeito dos animais superiores, em que se baseia o domínio da inteligência. Então aqui nós poderíamos ter até como título, quando fala da desencarnação natural, na verdade aqui é um verdadeiro tratado sobre a reencarnação, não é? Então a desencarnação, permitindo que nós habitemos um corpo, possamos viver uma temporada encarnado na Terra, na condição de alma. Quando chega aquele momento, seja por um abuso ou seja de forma natural, nós vamos retornar para o mundo espiritual. No mundo espiritual, nós vamos continuar a ter a mesma forma de pensamento que nós temos hoje. É o chamado, por Allan Kardec, o mundo de erraticidade. O que é o mundo de erraticidade? Eu vou viver naquele mundo compatível com o mundo que eu vivia quando estava no corpo físico. Se eu tiver os meus vícios, eu vou procurar aquele ambiente que comunga os mesmos vícios. Os alcoólatras se procuram, os drogaditas se procuram, aqueles que têm desregramento sexual se procuram, aqueles que são religiosos se procuram. É natural. Nós vamos nos procurando gradativamente de acordo daquelas pessoas que têm mais ou menos a forma pensamento que nós temos. Então nós vemos que é um processo lento, porque é um processo pessoal e intransferível. Não é ninguém que vai propiciar em mim um processo evolutivo. Sou eu que vou alcançar a minha evolução pelo meu esforço. Então o que ele está dizendo aqui é que para os espíritos mais primitivos é natural que nós ainda tenhamos no plano espiritual regiões que pertencem a esses espíritos, aonde eles vão dando continuidade na sua vida para as próximas existências e assim, aos poucos, ele vai galgando. As duas asas, como dizia Chico Xavier, a asa da inteligência e a asa da moralidade. O penúltimo item de hoje, revisão das experiências. De liberação a liberação, na ocorrência da morte, a criatura começa a familiarizar-se com a esfera extrafísica. Assim como recapitula nos primeiros dias da existência intrauterina,
da existência intrauterina, no processo reencarnatório, todos os lances de sua evolução filogenética. A consciência examina, em retrospecto de minutos ou de longas horas, ao integrar-se definitivamente em seu corpo sutil, pela histogênese espiritual. Durante o coma, a cadaverização do veículo físico, todos os acontecimentos da própria vida, nos prodígios de memória a que se referem os desencarnados, quando descrevem para os homens a grande passagem para o sepulcro, é que a mente, no limiar da recomposição de seu próprio veículo, seja no renascimento biológico ou na desencarnação, revisa automaticamente e de modo rápido todas as experiências por ela própria vividas, imprimindo magneticamente as células que se desdobrarão em unidades físicas e psicossomáticas no corpo físico e no corpo espiritual. As diretrizes a que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. Acresce lembrar ainda, como nota confirmativa de nossas asserções, que esporadicamente encarnados, saídos ilesos de grandes perigos como acidentes e suicídios frustrados, relatam semelhante fenômeno de revisão das próprias experiências, também chamado visão panorâmica e síntese mental. Então aqui André Luiz está nos dizendo que já nos seres primitivos, como nos dias atuais, aquelas pessoas que estão em estado de coma, aquelas pessoas que tentaram tirar a vida e não lograram êxito, eles podem, em rápidos minutos, algumas horas, e dependendo do coma, alguns dias ou meses, fazer uma recapitulação acerca da sua existência. Então é curioso esse dado que André Luiz nos traz, porque o que hoje nós sentimos, essa percepção nasceu no primitivismo nosso. Quando nós lembramos desse estágio primitivo, que um dia também já foi a nossa realidade, nós não podemos falar com demérito, porque se hoje somos o que somos, tivemos um primeiro degrau, e o primeiro degrau foi o primitivismo. E lá no primitivismo começamos a ter a noção do sexo, a noção da família, a noção da sociedade, a noção de sair da caverna e ir para a cidade. Teve um começo tímido, lento e extremamente desagradável, porque não havia-se noção de certo, de errado, de ética, de moralidade. Se hoje nós vemos alguns absurdos que chocam o olhar de qualquer um, imagina como é que não era a nossa vida há milhares de anos atrás. Interessante, só um complemento que eu julgo ser importante. Ele fala que as pessoas que viveram um acidente ou tentaram um suicídio, que ficaram bastante tempo sob o estado de coma, ele fala aqui que relatam semelhante fenômeno de visão das próprias experiências, também chamado visão panorâmica e síntese mental. Esse livro foi escrito em 1958. Hoje nós temos alguns grandes estudiosos que não são espíritas, mas que estudam, por exemplo, essas questões de quando a pessoa está pós-morte, não é? Então, nós vemos que as pessoas relatam tudo aquilo que aconteceu no plano espiritual. Relatam as pessoas que o visitaram, relatam as conversas que tiveram entre médicos e as pessoas que ali estavam. Então, nós vemos que isso é uma demonstração que o nosso espírito está sempre junto de nosso corpo, quando estamos encarnados. E o nosso espírito, como diz o Richard Simonetti, naquele grande livro que ele escreveu, que é Quem Tem Medo da Morte, que gerou uma palestra, se você quiser assistir,
nós temos essa palestra aqui no YouTube da TV A Caminho da Luz, num determinado momento ele diz que nós morremos 1/3 da nossa vida todo dia, né, André? Isso demonstrando que nós temos 1/3 da nossa vida, nós estamos voltados para o plano espiritual. Agora nós vamos para o último item do dia. Lei de causa e efeito. Encetando, pois, a sua iniciação no plano espiritual, de consciência desperta e responsável, o homem começa a penetrar na essência da lei de causa e efeito, encontrando em si mesmo os resultados enobrecedores ou deprimentes das próprias ações. Quando dilacerado e desditoso, grita a própria aflição ao longo dos largos continentes do espaço cósmico, reunindo-se a outros culpados do mesmo jazz, com os quais permuta os quadros inquietantes da imaginação em desvario, tecendo com o plasma sutil do pensamento contínuo e atormentado as telas infernais em que as consequências de suas faltas se desenvolvem, mediante as profundas e estranhas fecundações de loucura e sofrimento, que antecedem as reencarnações reparadoras. Contudo, é também aí que começa, sobrepairando o inferno e o purgatório do remorso e da crueldade, da rebelião e da delinquência, o sublime apostolado dos seres que se colocam em harmonia com as leis divinas, almas elevadas e heróicas que, agrupando-se intimamente, tocadas de compaixão pelos laços que deixaram no mundo físico, iniciam, com a inspiração das potências angélicas, o serviço de abnegação e renúncia, com que a glória e a divindade do amor edificam o império do sumo bem, no chamado céu, onde vertem mais ampla luz sobre a noite dos homens. Mensagem recebida por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, 9 de março de 1958. E o capítulo não poderia terminar com outro item se não fosse a lei de causa e efeito. Nós sabemos que nos seres primitivos, os espíritos não têm uma cobrança tão grande dentro dos seus atos. Os atos de violência, quando matam as pessoas, quando aniquilam raças, porque são espíritos que têm dentro de si ainda a animosidade. Quando nós vamos crescendo no âmbito da nossa evolução, nós vamos criando o chamado lei de causa e efeito, aonde a nossa inteligência vai permitindo que nós possamos entender aquilo que está na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando o professor Kardec pergunta onde está escrito a lei de Deus e os Espíritos nos respondem na consciência. Então, esse capítulo vem mostrar que quanto mais nós vamos entrando no campo da nossa consciência, mais nós vamos sendo cobrado por nós mesmos. Eu sempre digo no Espiritismo que a partir do momento que nós passamos a conhecer o Espiritismo e passamos a definir o que é certo, o que é errado, é como se nós tivéssemos um martelinho em cima da nossa cabeça. Todas as vezes que fazemos algo de errado, esse martelinho é acionado. Isso é a lei de causa e efeito. É a lei pela qual vivemos um mundo de ação e reação. Hoje, sabedor que tudo aquilo que nós fazemos terá uma contrapartida de um resgate. Então, nós percebemos aqui, nesse capítulo de hoje, desde a transformação do homem, do ser animal para o homem, do homem primitivo para o homem que vai usar a razão. Logicamente, isso são alguns milhares de anos para que nós possamos ter e chegar na condição que nos encontramos hoje. O capítulo é apaixonante, estamos chegando ao término de mais um estudo, de mais
o término do estudo de mais um capítulo, agradecendo a todos que estudam conosco e pedimos a sua interação aqui no canal. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, a inscrição, se torne membro do canal. Todas essas ações ajudam muito o trabalho que desenvolvemos aqui no YouTube da TV A Caminho da Luz. E nós vamos encerrando. Eu não disse a você que o livro não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Não, é um livro que aquilo que é possível nós aprendermos e estudarmos, vamos o fazê-lo, e aquilo que é da parte científica deixamos para os cientistas cada vez mais avançarem, para que um dia nós possamos entender como é que é a passagem do reino animal para o reino nominal. Queridos irmãos, vamos ficando por aqui com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Rogamos a nosso Senhor Jesus Cristo que possa continuar nos abençoando e nos envolvendo. Não esqueça de dar o gostei, que é muito importante para a nossa página, e muita paz no coração de todos. Muita paz a todos e até o nosso próximo programa.